Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também convido você a acessar o nosso site, conhecer o Espaço Copa no site do Futura. E a economia informal diminuiu no Brasil em 2013, ficou em 16,2% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos no país. Os dados são do Índice de Economia Subterrânea, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em 2012, a economia informal, segundo o IES, representava 16,8% da economia nacional. Mas será que esse mercado vai continuar diminuindo em 2014? A Copa do Mundo parece ter estimulado a informalidade e é praticamente impossível andar pelas ruas da cidade-sede sem encontrar centenas de ambulantes vendendo produtos relacionados à Copa. Bom, é sobre esse movimento que a gente conversa agora com Fernando de Holanda Barbosa Filho, ele é economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Fernando, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bom, bom dia. Bom, a gente tem aqui esse dado de que a informalidade está em queda no Brasil. Lá em 2003 representava 21% e hoje está em 16,2% do PIB. De que forma os economistas avaliam esse movimento? Esse é resultado de uma série de fatores que tem acontecido na economia que tem estimulado a formalização, ou seja, o governo tem adotado medidas como o Simples, o Super Simples para formalizar as firmas, tem o MEI, que é o microempreendedor individual, que ajuda a formalizar aquela figura do camelô ou do conta própria. Você tem ainda uma explosão do mercado de crédito que, para ter acesso, a pessoa precisa comprovar renda. Então, todos esses fatores conjuntamente, junto com uma economia que foi mais forte até 2010, contribuíram para essa queda forte da informalidade no país. Então, todo esse movimento, que vimos muitas campanhas, inclusive do governo, estimulando o pequeno empreendedor, o microempreendedor, a se formalizar, fazer aquele cadastro do MEI, como é conhecido o microempreendedor individual, do Simples. Então, de que fato, você prestando contas dos seus rendimentos, você vai acabar tendo um ganho mais para frente. Isso acabou estimulando esse movimento de maior formalização do trabalhador brasileiro. Não somente o MEI tem algum efeito, mas a gente tem que lembrar que o problema dessas políticas de governo de formalização é que elas muitas vezes são vistas como políticas de governo e não política de Estado. Ou seja, o conta própria ele tem uma dúvida se aquilo vai continuar no futuro, se a alíquota vai ser a mesma. Então a gente não observa no MEI uma formalização muito forte. E se você for olhar ele sozinho, Então por isso que a gente menciona todo esse conjunto de fatores. Porque o que pode acontecer com o MEI, inicialmente o limite dele era muito baixo, era faturamento de R$3.000 por mês. Então muitas pessoas não se qualificavam para entrar ali. Ampliaram esse limite e agora o que eu acho que ainda existe, porque é um programa extremamente barato, extremamente simples para a pessoa entrar nele, é que eu acho que existe uma dúvida ainda se aquela política vai ser modificada. Porque imagine alguém que trabalha 10, 20 anos na informalidade, manteve sua vida daquela forma até hoje, e aí tem um programa do governo. A dúvida que ela tem, tudo bem, eu entro hoje, está muito barato. E daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, muda, sai de R$36 para 300, e agora já sabe onde eu estou. Então é difícil você fugir. Então existe um problema nesse tipo de política que busca a formalização, que é saber se ela vai ser perene, se é uma política do Estado ou se é a política daquele governo que está atuando no momento. Bom, e nesse momento agora que estamos aí em meio à Copa do Mundo no país, houve muito protesto, muita especulação em relação ao movimento, ao reflexo que traria para a nossa economia. Agora, fato é que circulando pela cidade-sede, você percebe muita movimentação de ambulantes, de vendedores informais, de comércio informal nas cidades. Já é possível a gente medir isso, ver o impacto disso para a economia brasileira, para o comércio informal na economia brasileira por conta da Copa do Mundo? Olha, se tiver um impacto, vai ser um impacto temporário, da mesma forma que a gente observa no final do ano. O que acontece em dezembro? Em dezembro, época de Natal, né? Exatamente. Em dezembro tem o Natal, o 13º, o comércio formal explode. Junto com ele, o comércio informal. Ou seja, as duas economias, de certa forma, elas andam lado a lado, elas se completam, elas não são necessariamente substitutas. A informal toma espaço da formal e vice-versa. Em momentos onde que a renda está circulando, tem mais vendas, as duas economias aumentam ao mesmo tempo. O problema da informalidade é que ela acaba gerando uma pressão excessiva dos tributos sobre as empresas que são formais. Então, se você existe uma informalidade muito grande na economia, se você observa isso, o que pode acabar acontecendo é que as empresas formais estão pagando acima daquilo que elas deveriam, caso mais empresas se formalizassem.
Porque o mercado informal, nesse caso, então, está tendo uma mesma atividade sem pagar esses tributos. De certa forma, você gera uma concorrência em termos diferentes, porque alguém paga imposto, alguém não paga. Alguém paga direitos trabalhistas, outra pessoa não paga. Tá? Eu sempre gosto de falar que a informalidade ela não é a doença, ela é o sinal da doença, ela é a febre, ela não é a causa primária da infecção. Ou seja, o que força as pessoas a irem para a economia informal é um excesso de regulamentação, é um excesso de carga tributária que faz com que a pessoa migre para a informalidade para reduzir seus custos. Porque custo trabalhista, custo de imposto e as regras e normas legais que uma atividade econômica tem que cumprir, elas significam custos para as firmas. Então, quando você observa uma economia subterrânea elevada no Brasil frente a economias desenvolvidas, é porque o custo de operação dessas firmas é maior no Brasil em comparação com esses países. A consequência é que as pessoas tentam burlar a legislação migrando para essa parte da economia fora do radar do governo. Bom, a gente tentando fazer uma análise comparativa do Brasil com outros países também. O Brasil, como falei, aqui está em 16% da economia informal, representando o nosso PIB. Em outros países, em média, isso chega a estar 10%, bem abaixo ainda, né? Então, a gente ainda tem um caminho muito grande para que mais trabalhadores sejam formalizados no país, ou a gente deve ter ainda mais uma equiparação? Como é que você avalia esse movimento? A gente está caminhando para onde, Fernando? Olha, nos últimos anos, ele tem caminhado em direção à formalização. A gente saiu de 21%, está em 16, a gente já andou metade desse caminho, ainda falta alguma coisa, mas é bom ter na cabeça que a informalidade nunca vai acabar. Ou seja, sempre vai ter uma parte da economia informal, sempre vai ter gente tentando fugir do crivo governamental para poder reduzir seus custos e com isso aumentar seus ganhos. Então, isso é natural em todos os países. Nos Estados Unidos existe, na Europa existe, na Suíça existe informalidade. Tá? Então, não é uma coisa tipicamente brasileira. As economias têm isso, porque as pessoas tentam fugir da regulação. O que a gente observa no Brasil é que a gente está tendo uma série de medidas adotadas pelo governo, uma série de efeitos na economia, como a expansão de crédito, que estimulam a formalização. Por exemplo, o crédito é um fator muito importante. O trabalhador, para ter acesso ao crédito, ele quer a carteira assinada. E a empresa, para ter acesso ao crédito, se modernizar, se tornar mais competitiva, ela também precisa do crédito. E para isso ela tem que ter CNPJ, tem que ter toda certinha para poder ter esse acesso. Então é um conjunto de fatores. A gente está andando na direção certa, mas ainda falta bastante para chegar aos 10%. Muito bem, para você de casa que ficou interessado em outros dados sobre essa pesquisa e sobre esse movimento de formalização ou informalização do mercado de trabalho brasileiro, acesse na internet aí o site do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O site é o portal ibre.fgv.br, que se encontra esse e outros dados sobre a economia brasileira. E outro site que eu mostro para você também é do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o ético.org.br. Com isso, encerro nossa entrevista. Fernando, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Conexão. O prazer foi meu. Um abraço para você. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre a cultura de paz nas escolas. O Ministério Público lançou esse ano a campanha Conte Até 10. A ideia é levar às escolas conteúdos voltados à cultura de paz. E a ideia de que valente mesmo é aquele que não briga. A gente volta daqui a pouquinho com esse bate-papo, logo depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera. Até já!